vejo que esse trabalho de fisiologia, de analista de desempenho, tudo daí, você está indo pro outro lado, né? Sim. Tá indo pro lado do... Lá de fora do campo. Então pode ser que você talvez não, porque você era o atleta, você é o cara que se dedicava. Mas muitos jogadores falam, pô, esse cara aí tá de sacanagem. Esse cara aí tá falando demais, deixa eu treinar, ou senão eu não quero treinar, sabe? Os dois lados da moeda. Hoje você indo pro outro lado, fazendo os cursos que você está fazendo, entendendo mais a fundo O lado de fora. o lado de fora, o que você pensa dessa parte de é possível treinar muito, não é possível? Tem hora que tem aquele desgaste muscular, dá uma segurada, o que você acha? Então, esse é um dos temas mais debatidos no futebol. Qualquer roda de... Se você colocar treinadores, auxiliares, atletas, isso vai ser debatido sempre. Não vai chegar a uma conclusão? Ou vai chegar? Eu acho que tem uma conclusão, mas aí existe diferença de conflitos, de posições diferentes. Voltando para trás, por exemplo, eu com 21, 22 anos nos clubes onde eu passei, como que era composta a comissão técnica? Um preparador físico, um treinador, de vez em quando um auxiliar. Começou-se a ter um analista. Então nós estamos falando, aí depois você tem um cara, um massagista, um mordomo, 5, 6 pessoas. Hoje, você vai em qualquer comissão, a maioria dos clubes que estão aí no nível, a gente está falando do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, uma comissão é formada por 15, 20 pessoas. Aí entrou a figura do fisiologista, aí entrou a figura do preparador físico ativo no campo. Então tudo isso eu acho que vem para somar, sabe? E por que há essa discussão hoje? Porque é aquilo que a gente está falando. A gente tem que chegar num consenso para entender aquilo que é produtivo e aquilo que não é. Eu acho muito importante, coisas que hoje a gente tem acesso, a gente não tinha. Hoje você chega no intervalo do jogo, o analista ele consegue te dar quanto você correu, quantos passos você deu certo, quantos passos você deu errado, se você se posicionou bem, se você se posicionou mal, se você pisou naquela parte do campo ou se você não pisou. Antigamente, o máximo que o cara conseguia falar assim, será que aquele cara está correndo o suficiente? Hoje eles têm dados, não. É o GPS também. O GPS te dá tudo. O fisiologista te dá tudo isso. E é mais ferramentas para o treinador. E também te traz mais problemas, porque assim, hoje o fisiologista ele sabe. Ele não precisa saber assim, às vezes eu podia falar assim, já está cansado? Não, não estou. Mas o GPS está acusando. Você está cansado. Hoje, antigamente não. Mas isso também ele acusa? Hoje acusa. Está cansado ou não? Não, ele vai acusar o seu desgaste. Hoje tem frequência que está ali, o GPS também vai acusar. Se você está realmente, não, eu estou muito exausto. Aí vai lá no GPS, o cara fez 3 ações. Opa, peraí. Ele está falando que está exausto, mas não está. Ah, tá. Então assim, isso trouxe... No sprint que ele teve que dar ali no Quantos jogo. sprints ele deu? Sim. Acima de 30 por hora, Sim, 20 por hora. Então assim, tudo isso, cara, tudo isso faz parte da evolução do futebol. Agora, são números legais, são dados excepcionais do treinador, mas eu acho que tem que ter um cuidado de como a gente vai transferir isso. Eu costumo dizer uma coisa, isso na área de gestão é muito falado, tá? Dados é uma coisa. Informação já é você fazer passar limpo esses dados que você tem e transformar informação em conhecimento. Que aí sim, com muito conhecimento você vai chegar a uma sabedoria, entendendo aquilo que você está falando. E a gente hoje o problema é que a gente tem muitos dados e a gente acaba pegando todos esses dados e fazendo assim, ó, se vira. Então por isso que você vê hoje. Aí você vê muito treinadores falar, pô, mas hoje eu não posso treinar, porque o fisiologista, ó, pode parar o treino porque os caras estão cansados. Ou se você vê o fisiologista, ó, aumenta porque os caras têm que treinar mais. Então hoje é muita informação, muitos dados, não informações. Por isso eu falo, você tem que transformar esses dados em informação. Eu acho de suma importância, tá? Para a evolução do futebol isso acontecer. Mas a gente tem que tomar um cuidado de como usar esses dados, essas informações que a gente tem. Se o futebol está evoluindo dessa maneira, tem que ter ferramentas para facilitar, né? Porque senão você não vai saber se você está correndo mais, está se esforçando mais, se você for tratado como era tratado antes, você vai estourar todo o jogador. Exatamente. Entendeu? Então, é isso, você ouve muito em programas de debate hoje, exatamente isso. Porque às vezes, esse dia eu vi uma entrevista do Marcelinho Carioca, aí fala, mas Marcelinho, por que você tem o dom de bater na bola e eu não consigo colocar isso no dom no Zezinho? Primeiro que eu acho que o bater na bola, ele envolve todo um processo. Eu não acho que é dom, mas eu acredito que tem pessoas que executam melhor esse movimento, já tem uma pré-tendência a ter esse movimento melhor, mas você trabalha isso. Aí você me fala, eu bati 100, 150 faltas
pegar um atleta hoje, tirar ele do contexto do coletivo e falar para ele, ó, você não vai treinar, você vai bater 150 faltas. No domingo ele não joga. Porque é muito. Então assim, porque era diferente a dinâmica do futebol. Aí a gente volta tudo naquilo. A gente tem que se adaptar. Mas eu também acho que não cabe mais, e eu nos últimos anos de carreira eu passei a ver isso, e isso também é preocupante. Acaba um treino, o atleta fala assim, eu queria bater 10 bolinhas, não dá, hoje não dá, porque já treinou muito, a perna está pesada, vai machucar. Então assim, também é prejudicial, porque você está tirando espaço do atleta de aperfeiçoar aquilo. Nós acabamos de falar aqui, como você aperfeiçoa o gesto técnico? Olhando o vídeo? Você tem que repetir. A gente tem que repetir várias vezes. É repetição. Só que você tem que ter um determinado cuidado para você ver até que ponto você está sendo exigido muito fisicamente, você vai se machucar, porque hoje a tendência do jogo ele te cobra muito. Hoje um atleta corre de 11 a 12 km no jogo facilmente, né? E não é só mais 11, 12 km. E às vezes a televisão, há um tempo atrás, começou a mostrar, né? Fulano de tal saiu do jogo, tem 11, 12 km rodados. Você fala, 12 km, o cara corre pra caramba. Tá, mas isso aí não é mais suficiente. Porque lá no GPS ele tem assim, ó, os 12 km. Aonde ele correu esses 12 km? Ah não, ele correu 12 km e correu em volta do campo. Quer dizer, não foi produtivo. É aquela parte que eles fazem da arte, parte quente ali, né? A parte que, o lugar aonde você tem, e além do lugar, é a potência que você está usando. Quantas vezes desses 12 km ele teve em alta velocidade? Quantas vezes ele teve em baixa? Que é natural até o atleta, até uma parte meio que é parte técnica falar, mas o atleta de futebol em si, o futebol em si, ele te exige várias valências. Não adianta você ser só forte, você tem que ser forte, resistente, você ter potência. Então só isso na parte física. E aí você tem que ser mentalmente forte, tecnicamente você tem que ser bom. Então só nessa coisa eu já falei 5. Então aí você tira uma ideia do que é ser atleta profissional, do que te exige ser atleta profissional. E como que era no Japão? O que tem de novo? Deve ser tudo novo no Japão, né? É diferente lá. Porra, legal você tocar nesse assunto, porque assim, quem me conhece do futebol, né, a gente senta pra trocar ideia, lá tem. Nós ia ficar aqui 2 horas se a gente for falar do Japão. Cara, o Japão é assim, ó. Pra mim foi uma experiência sensacional. Porque, primeiro que na minha cabeça eu nunca tive vontade de jogar no Japão antes de ter ido, tá? Bem claro, o jogador que só vai falar assim, não, sempre tive vontade, foi a oportunidade da minha vida e tal. Não, mentira. Você não queria? Eu nunca tive, não é que eu não queria, eu nunca tive, eu quero ir jogar no Japão. Não, eu não tinha essa vontade. Só que o futebol de trás dessas, e surgiu lá, apareceu. Cara, vamos nesse desafio. Não falava inglês, né? A minha esposa tinha feito inglês também, mas eu não falava inglês. Cara, vamos, é isso aí, vamos embora. Cara, que experiência maravilhosa. Se eu falar assim, Jarô, nos primeiros meses lá, foi bom assim mesmo que você está falando? Foi nada. A vontade que você tinha era todo dia você chegar em casa e falar assim, cara, eu quero ir embora daqui. Você não entende uma vírgula, você sai na rua, você não entende uma placa, você não... O que nós estamos fazendo aqui, por isso que eu falo, valorize isso aqui, valorize essa resenha. Lá nós não tínhamos. Mas você sabe por que não tinha já? Como é que eu vou conversar com o japonês? Não tinha isso aqui, E às vezes cara. a cultura também não é assim, A cultura né? também é diferente, mas assim, o primeiro passo, a língua. Comunicação. Cara, eu não conseguia. O que nós estamos fazendo aqui, que parece ser uma coisa normal, que a gente vai sentar numa lanchonete, alguma coisa que é normal, você não tinha lá. Aí depois chega um brasileiro, com até o Alessandro, atacante, que jogou no Ipatinga, no Cruzeiro, no Atlético. Chega, então assim, ele até fala uma frase que é interessante, pô, Jair, aqui é eu e você e eu, cara. Nós temos que, ou nós vamos ser próximo, ou nós não vamos se falar. Então assim, Sim. se nós decidimos por não se falar, nós vamos ser estranhos aqui, porque nós vamos falar com quem? Vai ficar pior ainda, né? Aí você aprende a dar valor na resenha, Sim. porque isso aqui passa a ser Alguns momentos, né? juntos, o que hoje eu acho que é muito pouco valorizado. Cara, a gente passa metade do tempo no celular, e lá não, cara. Então essa experiência pra mim lá foi bacana por causa disso, cara. É muita coisa pra gente, cara, fora culturalmente, né? É uma riqueza tremenda, sabe? Pô, esse negócio que mostra na televisão é uma verdade. Os caras acabam o jogo no estádio, o estádio tá limpo. Ninguém deixa uma agulha fora. Educação, né? A educação, pô, eu ia treinar, eu tive essa experiência de... Depois que você pega carro, foi um longo processo, tudo, mas você tá indo e as crianças estão indo pra escola, você vê na calçada, desde o menor até o maior,
O menor passa na casa do outro, do outro, do outro, do outro. Quando chega em determinado ponto, eles vão junto com a escola. Então, assim,